Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Eu vou começar a falar, melhor dizendo, sobre um livro que se chama As Chaves do Tempo, do escritor Derek Walker. Ele faz parte da Oxford Bible Church e, com relação à escatologia, para mim é um dos maiores escritores que existe. O livro ele está disponível no site da Oxford Bible Church. Então, creio eu que eu não estou infringindo nenhuma lei, porque este livro ele não está em português, ele está em inglês, mas decidi trazer para vocês, para que vocês tenham um conhecimento específico sobre escatologia. Vou começar com uma breve introdução. Pretendo nas próximas semanas falar um capítulo por semana do livro. Vou criar esta série aqui e vou deixar disponível aqui no YouTube para que vocês possam ouvi-la quando entenderem necessário. Começa assim: As Chaves do Tempo, cronologia bíblica. Ninguém sabe o dia nem a hora. Em seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus descreveu detalhadamente os sinais de estarmos no fim dos tempos, em resposta às perguntas de seus discípulos. Isso está em Mateus 24, 4 e Marcos no 13, 4. Sua resposta dá os sinais gerais de estarmos no fim dos tempos, especialmente o sinal da figueira. Isso está lá em Mateus 24, do 32 ao 35, em Marcos 13, do 28 ao 31 e em Lucas 21, do 29 ao 33. No ensino de Jesus, assim como no Antigo Testamento, a figueira foi usada para representar a nação de Israel. Isso está em Lucas 13, de 1 ao 9, Marcos 11, do 12 ao 24 e em Mateus 21, do 12 ao 19. A parábola da figueira incluía o seu julgamento vindouro por rejeitar o seu Messias, bem como o seu renascimento no fim dos tempos. É este renascimento, em 1948, que é o sinal principal, a árvore, confirmando aos outros sinais, árvores, que estamos próximos do fim. Na verdade, Jesus disse que a geração que vira a figueira surgir novamente no fim dos tempos não passará até que todas as coisas se cumpram. Isto é, o fim ocorrerá durante a vida de um homem, que se iniciou em 1948. Em Marcos 13, 32 está escrito: mas daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Não, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Em Mateus 24, 36, está escrito: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o meu Pai. Observe que Deus, em sua sabedoria, estabeleceu um tempo e, em sua onisciência, ele sabe o tempo. Porém, por boas razões, ele colocou um selo neste conhecimento. Esta informação era tão secreta que, na época em que Jesus fez sua declaração, nem ele sabia. No entanto, ele certamente o sabe agora. Jesus era e é totalmente Deus, mas quando ele se tornou homem para se identificar conosco, ele livremente deixou de lado seus poderes divinos, sua glória, incluindo sua onisciência, para que pudesse viver e operar como um homem dependente de Deus. Então, ele não era onisciente naquele momento, como prova esta afirmação. Agora, ele poderia ter reivindicado seus poderes divinos a qualquer momento, mas isso teria anulado sua missão de nos salvar. Em sua ressurreição, sua humanidade foi exaltada e glorificada, e ele foi revestido novamente com sua glória divina, incluindo a onisciência. Então ele obviamente sabe o dia e a hora agora. É impossível imaginar que na intimidade total entre o Pai e o Filho, ele agora ocultaria esta informação do Filho, especialmente porque Deus não teria razão para fazê-lo. Tudo isso é claramente explicado em Filipenses 2, do 5 ao 11, e em João 17, no 5. Por que o Pai ocultou essa informação de seu Filho enquanto ele estava na Terra? Jesus estava no processo de fazer uma oferta genuína do reino messiânico àquela geração de Israel, para que eles ainda tivessem a oportunidade de aceitá-lo e ir ao seu reino. Agora Deus sabia que Israel iria rejeitá-lo, resultando no adiamento do reino. Mas se esta informação tivesse sido revelada demasiado cedo, isso teria comprometido a genuinidade da oferta, tanto para o mensageiro
como para Israel. Embora Jesus certamente saiba, este conhecimento não nos foi dado nas escrituras posteriores, de acordo com o que Jesus disse a seguir. Em Marcos 13:33, preste atenção, vigie e ore, pois você não sabe quando será a hora exata. Mateus 24:42-44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o teu Senhor. Mas sabei disto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado e não permitido que sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês também estejam preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Essas afirmações da doutrina da iminência, que diz que sua vinda no arrebatamento é iminente, ou seja, pode ser a qualquer momento, sem aviso prévio, por isso devemos estar sempre prontos. Agora, do ponto de vista de Deus, o tempo já está marcado, mas do ponto de vista do homem, pode ser a qualquer momento, por causa da nossa falta de conhecimento. Portanto, a iminência é essencialmente sobre a limitação, ou seja, o selo, que Deus colocou no nosso conhecimento do momento do arrebatamento. Não se aplica diretamente à segunda vinda, pois aqueles que estiverem na tribulação poderão saber o dia do retorno do Senhor. A iminência afirma que Deus selou o conhecimento do fim dos tempos na era da igreja, de tal forma que cada geração acreditou que o arrebatamento poderia acontecer durante sua vida. É por isso que Paulo falou como se esperasse estar vivo para o arrebatamento. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:15 e 1 Coríntios 15:51. Ele não sabia, mas em obediência à iminência, viveu na expectativa de que Jesus poderia vir a qualquer momento. O propósito de Deus nisso foi manter-nos atentos e ocupados com a obra do Senhor, conhecendo a natureza humana. Deus sabia que se Ele nos dissesse claramente a data do seu retorno, muitos de nós ficaríamos atrasados até pouco antes, e então tentaríamos agir em conjunto. Mas se Ele pudesse vir e nos inspecionar a qualquer momento, então teremos que ficar alertas, prontos e ocupados com Ele o tempo todo. Embora Israel tivesse que ser restaurado à sua terra natal primeiro, a falta de conhecimento profético nas gerações anteriores significou que a iminência foi preservada. Nós que realmente vivemos no fim dos tempos, temos muito mais conhecimento, tanto do desenrolar dos eventos proféticos, quanto da abertura das escrituras proféticas. Portanto, temos o privilégio de ter o conhecimento muito mais claro do fim dos tempos. Esta revelação do conhecimento na geração do fim dos tempos foi profetizada. Em Daniel 12:4 está escrito: Mas tu, Daniel, cala a boca as palavras proféticas e sela o livro profético até o tempo do fim, quando muitos estudantes da palavra correrão de um lado para o outro nas escrituras proféticas, e o conhecimento profético aumentará. Em Daniel 12:9 está escrito: E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. As escrituras às quais Daniel se refere são escrituras proféticas que fornecem o tempo dos eventos do fim dos tempos. A ideia é que só serão plenamente compreendidos pela geração do fim dos tempos. Eles estão selados apenas por um tempo, até o tempo do fim, quando serão desselados. Isso significa que a iminência permite uma abertura crescente da compreensão dos tempos e épocas proféticas à medida que a era da igreja chega ao fim, para que possamos obter uma compreensão mais clara do breve retorno de Jesus. É minha convicção que essa revelação da verdade profética no tempo do fim inclui a área da cronologia bíblica. Com base nisto, deveríamos obter um melhor discernimento sobre o momento do retorno de Cristo. Usando a Semana da Criação como modelo para a história, junto com a chave tipológica, um dia com o Senhor é como 1000 anos com o homem, como fizeram muitos rabinos e líderes da igreja primitiva, junto com os apóstolos Pedro, em 2 Pedro 3:8, e João, Apocalipse 20, do 1 ao 7, podemos fazer uma previsão sobre o possível tempo do fim, que concorda com os sinais dos tempos. Os primeiros 4 dias, 4.000 anos, de Adão a Cristo, terminam com a cruz em 33 depois de Cristo. Êxodo 12, do 3 ao 6, João 1, 29,
1 Coríntios 5:7, 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Os próximos 2 dias, 2000 anos, começam com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo em 33 depois de Cristo e terminam com a gloriosa segunda vinda de Cristo. Oséias 5, 14 e do 6 ao 3. Então ele reina por um dia, 1000 anos, o dia milenar do Senhor, o 7º sábado de descanso para a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 7. Isto indica a segunda vinda em 2033 e o arrebatamento 7 anos antes, em 2026. Isto se encaixa perfeitamente com o padrão, tipologia das Escrituras, bem como com o ritmo dos eventos do fim dos tempos. Além disso, a consideração do cumprimento das festas me leva à segunda vinda nos tabernáculos. No entanto, deve ser salientado que esta predição não contradiz a iminência, uma vez que é uma questão de discernimento espiritual dos tipos e sombras das Escrituras, e não uma declaração dogmática. Não podemos saber a hora exata do arrebatamento, porque não há declaração clara nas Escrituras que nos diga quando será. Devemos, em vez disso, depender de inferências a partir dos padrões e do simbolismo das Escrituras. Portanto, devemos manter a humildade nesta área de que podemos estar errados. No entanto, Deus pode tê-lo escondido, ou seja, selado, nos tipos e sombras, e, portanto, pode ser discernível, especialmente por aqueles que vivem no fim dos tempos. Para preservar a iminência, Deus até escondeu o sinal geral do renascimento de Israel dentro da linguagem simbólica da figueira, de modo que, embora o seu significado possa ser discernido, não é uma afirmação clara. Meus amigos, minhas amigas, termina aqui a introdução. Como eu disse, não são palavras de minha autoria, são do Dr. Derek Walker. E nas próximas semanas eu estarei fazendo um capítulo por semana. Eu espero que esse trabalho seja útil para a vida de vocês, para que vocês tenham um conhecimento mais apurado sobre escatologia. Amém? Deus abençoe a todos.